Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Esta noite tão abençoada que nós podemos aqui nos reunir e trazer a lembrança de vocês algumas passagens do Evangelho de Jesus. Certamente vocês já ouviram falar de todas elas que hoje eu vou trazer aqui à nossa memória. Vou relembrar para vocês e vamos tentar pensar o que essas passagens dessas pessoas que tiveram um encontro muito próximo com Jesus, que foram curadas por Ele, o que elas têm a nos dizer hoje, no século 21. Para nós espíritas, todos os fenômenos que envolvem a pessoa de Jesus são facilmente explicáveis. Não porque tenham sido fenômenos banais, não porque tenham sido coisas comuns naquele tempo nem nos nossos dias, mas com o conhecimento que a doutrina nos possibilita, nós não dependemos apenas da fé para admitir que eles aconteceram. Nós sabemos que todos aqueles eventos que Jesus produziu junto às pessoas que estiveram com Ele eram plenamente possíveis naquele tempo e numa proporção menor foram possíveis em outras épocas. Por isso que para nós do Espiritismo nós não estamos falando de milagres, mas sim de um conhecimento profundo das leis divinas, de um ser muito especial que teve a capacidade de manipular uma matéria ainda desconhecida pela grande parte da humanidade nos nossos dias e produzir curas, eventos extraordinários, fenômenos impressionantes. E quando nós pensamos em cura, talvez seja nos nossos dias a maior expectativa que milhões de pessoas têm em obter como a resposta às suas preces, às suas orações. E não estou pensando apenas nas curas das nossas enfermidades físicas, das doenças, das nossas mal funcionalidades orgânicas ou má funcionalidades orgânicas. Não estou pensando apenas nas nossas limitações de algum órgão. Estamos pensando também na cura do nosso sentimento. Também nesta noite, ao pensarmos que Jesus é o grande médico de almas, muito mais do que corpos, Ele cura a mente daqueles que compreendem a sua mensagem. E daí obter a cura física não é muito difícil. Porque enquanto o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, não entrar em harmonia com as leis universais, ele não obterá saúde plena. Nós também aqui encarnados, e certamente se os desencarnados pudessem se pronunciar nesta hora, eles afirmariam categoricamente que antes de pretendermos qualquer cura das nossas doenças, antes de obtermos a solução imediata dos nossos problemas, devemos procurar primeiro a cura do nosso ser, no sentido mais profundo que essa palavra possa significar. Enquanto não pensarmos em curar os nossos sentimentos, a cura sempre será uma possibilidade, mas será sempre necessárias novas tentativas de cura, pois a mente em desarmonia, dessintonizada com as leis divinas, atrairá novamente elementos de enfermidade, elementos de adoecimento. Porque o que gera a saúde é sempre o espírito ou a mente que vibra, que pensa, que sintoniza, que modela o seu corpo físico. A ciência médica terrena avançou muito nesse campo e tem demonstrado claramente que as emoções, que os sentimentos conturbados são fatores de adoecimento. Que as atitudes que o indivíduo pratica, que ele realiza, a sua forma de encarar os desafios da vida, são fatores geradores de saúde ou doença. E quando nós conseguirmos aprender mais sobre essa dinâmica da mente atuando sobre o corpo, nós encontraremos a cura para quase todas as doenças. Permanecerão apenas aquelas que realmente representam para o espírito uma experiência que ele precisa passar. Nós, hoje, enfrentamos muitos impedimentos, muitas lutas que estão relacionados sim a vidas passadas,
mas muitos outros não têm qualquer relação com ações que praticamos em outras vidas. Muitas das enfermidades que nós experimentamos hoje são decorrentes da desarmonia que nós aceitamos viver. Muitas das limitações físicas que nós temos são decorrentes da nossa forma de lidar com o nosso corpo, com a nossa vida, o que nós ingerimos diariamente, as escolhas que nós vamos fazendo a cada momento. Muitas vezes iludidos de que a vida é temporária e é necessário aproveitá-la ao máximo, independente do quanto nós esgotemos as nossas forças físicas. De outras vezes, de forma inconsequente e quase inconsciente, nós atraímos enfermidade e doença. E quando nós entendemos, muitas vezes é porque a doença já nos ensinou que os nossos desequilíbrios foram a causa delas mesmas. Nós vamos começar então, nesta noite, a relembrarmos episódios importantes de pessoas que tiveram um contato próximo com Jesus e puderam obter a cura. Será que nós poderemos ter essa mesma experiência? Alguém dirá, mas anterior, Jesus não está aqui, presente materialmente, sendo capaz de promover as curas. Será que é possível para nós, já que o Mestre não se encontra atualmente encarnado, será que é possível nós obtermos uma cura extraordinária? Para muitos, isso é uma expectativa muito grande, de se ver liberto da enfermidade e da doença. Talvez essas histórias da noite nos inspirem algo sobre como obtermos essa cura. Talvez essas histórias nos mostrem a possibilidade de obtermos a nossa cura. Talvez elas também nos mostrem que talvez não seja um meio ainda, mas há algo fundamental a identificarmos em todas as pessoas que foram curadas por Jesus. Todas elas tinham um ponto em comum. Todas elas tinham uma característica da sua vida, do seu ser, que as levou a obter a cura. Vamos começar a nossa reflexão, então, a partir dessa primeira história, normalmente muito contada nas palestras, muito discorrida, e é importante que nós novamente falemos sobre a mulher hemorrágica. Uma mulher que há muitos anos tinha um fluxo hemorrágico contínuo. Ela já estava exaurida, doente, enferma há muito tempo. Todas as posses materiais que ela possuía já tinham se esgotado. Ela já não tinha mais esperança. Mas ela tinha ouvido falar daquele rabi galileu, daquele mestre que ia de aldeia em aldeia e falava de um reino e produzia curas. E ela pensou, se eu me aproximar dele, se eu chegar até ele, eu vou conseguir ter a cura. E, como todos devem saber, aquela situação era meio difícil dela se aproximar, porque Jesus já era muito famoso e as pessoas cercavam ele. A mulher hemorrágica pensou assim, se eu ao menos tocar nas vestes do rabi, eu vou obter a cura. E foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou na borda do manto de Jesus e obteve um restabelecimento do seu equilíbrio físico, a hemorragia estancou e ela se curou. Ela recobrou o seu vigor, a sua vitalidade. E Jesus não viu a mulher tocando no manto, porque ela se aproximou por trás. E ele, cercado pela multidão, perguntou para os discípulos, quem me tocou? Eu senti que alguém me tocou. E aí os discípulos falam, mestre, como é possível a gente dizer quem tocou o Senhor agora? Olha essa multidão aqui. E aí Jesus disse, eu sinto que saiu a força de mim. E a mulher, temendo a reação de Jesus, já que ele tinha percebido a ação dela, se apresentou e disse, fui eu, mestre. O Evangelho diz que ela tremia e temia. Imagine, naquele tempo, a ousadia de uma mulher tocar nas vestes de um homem, ainda mais alguém que já era notório. Imagine a barreira que ela enfrentou. A
multidão, as pessoas cercando Jesus, deve ter se acotovelado. Imagina o quanto ela teve que vencer aquela barreira social de pensar em tocar nas vestes de um homem. Porque a mulher, naquele tempo, como muitos séculos depois, enfrentava fortes preconceitos, fortes impedimentos, muito discriminada, subjugada, tiranizada, mas ela tinha tanta necessidade da cura que ela venceu todas as dificuldades. E aí Jesus fala para ela, tranquilizando aquele coração aflito que se sentia ali temerosa, pensando, o que ele vai fazer comigo? Ele fala, filha, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Imagina a alegria dela, pensando que ia tomar uma bronca de Jesus, ouvindo dele essas palavras tão doces, tão amenas, tão tranquilizadoras. Filha, tua fé te salvou. Esse episódio nos faz pensar que força é essa que Jesus disse que saiu dele. Ele chamava, algumas traduções também chamavam essa força de virtude. Que virtude era essa? Felizmente nós sabemos desde o século XIX que há uma força que o ser humano exala, emana. Que há a possibilidade de nós criarmos um fluxo endereçado a alguém daqueles fluidos vitais que mantêm a nossa saúde. E nós, quando estamos em equilíbrio, em harmonia, absorvemos essa força poderosa que envolve toda a natureza. Essa força que dá vitalidade à matéria, que dá vida à matéria. Aquela mulher, naquele momento, ela tinha desejado tanto a cura, que ela atraiu de Jesus aquele fluido do qual ele era um intenso emanador. Jesus produzia as curas através dessa emissão desse fluido vital, como aprendemos na doutrina espírita. E observe que naquele momento ele não exerceu a sua vontade para curá-la. Ela conseguiu atrair com a fé que ela tinha. E essa situação nos faz pensar hoje, para nós que chegamos a uma casa espírita, que tomamos o passe, que desejamos através do passe obter a cura, o refazimento do nosso equilíbrio orgânico, físico, emocional e espiritual. Será que nós exercemos essa força atrativa naquele momento em que tomamos o passe? Assim como aquela mulher exerceu naquele momento com Jesus? Anterior, você está comparando os médiuns hoje que aplicam passes a Jesus? De certa forma, sim. Estamos comparando como emissores. Porém, na capacidade há uma diferença gigantesca. Podemos imaginar que Jesus, como um emissor desse fluido vitalizante, curador, restaurador, é como um grande rio, largo, caudaloso, intenso no seu volume, como o rio Amazonas, por exemplo. E nós, médicos, quando aplicamos um passe, seríamos aquela goteira que cai contínua de uma torneira que mal fechou. Proporcionalmente, podemos trazer essa imagem para ilustrar as diferenças que há. Mas pensemos, ainda assim, as gotas que caem continuamente no momento de grande sede, de escassez de água, ainda assim elas são vitais para a nossa vida. Agora, se nós não tivermos a vontade, o desejo de ir em busca dessas gotas, nós podemos não obtê-las. Assim é para aquela pessoa que nos nossos dias se apresenta para obter o passe. Se ela não tiver aquela força atrativa, de fé, de confiança naquele momento em que você está ali preparado para receber, não apenas do médium, mas do plano espiritual que direciona, que canaliza, que modifica esse fluido e pode imprimir em você uma renovação no seu corpo físico, uma transformação no seu corpo espiritual. Se você não for dotado dessa fé, você poderá criar uma força repulsiva,
E é assim que acontece com muitas pessoas quando se apresentam para receber o passe. Às vezes elas até comparecem, mas elas vêm com tantas dúvidas, com tantas críticas, com tanta descrença, que elas criam uma barreira, muitas vezes intransponível, a esse recurso valioso que é o passe. A fé da mulher hemorrágica nos faz pensar que se nós queremos realmente obter algo, nós devemos ter, naquele momento em que nos prontificamos a receber, uma vontade poderosa, uma força atrativa capaz de realmente predispor-nos a recebermos esses recursos do mundo espiritual. Muitas pessoas, na dúvida, não obtêm o que elas mais desejam, porque ficam temerosas, ficam pensando, ficam especulando, ficam pensando: será que isso é verdade? Será que funciona? Ou ainda mais, às vezes não se simpatizam com o médium que está ali como um instrumento do mundo espiritual. E por terem alguma antipatia, alguma rejeição àquela pessoa, às vezes cria também essa força impulsiva. Então devemos pensar que quando nos prontificamos a tomar o passe, temos que ter essa força da fé que atraia esses fluidos que vêm do mundo espiritual e que eles possam produzir em nós as renovações orgânicas, espirituais, emocionais, mentais que tanto desejamos. Mas se nós ficarmos naquele momento com curiosidade, com dúvida, rebatendo a ideia de que temos que nos concentrar para realmente receber, nós estaremos bloqueando benefícios valiosos que o mundo espiritual nos interessa. Nós vemos que a nossa fé nesse momento ela é fundamental para completar o nosso processo, o nosso tratamento. Há um outro episódio muito marcante do Evangelho que nos ajuda a reforçar ainda mais essa ideia do quanto o nosso desejo, a nossa fé é importante nesses momentos que nós desejamos a cura. É esse momento aqui em que um cego é apresentado para Jesus. Jesus tinha chegado à cidade de Betsaida e as pessoas, já sabendo da possibilidade de Jesus curar, já tinha curado tantas pessoas, apresentaram para ele um cego. E Jesus tirou o cego do contato com as outras pessoas. Jesus levou ele para fora da aldeia. E ali Jesus, pegando do pó, do solo, da terra, misturou com a sua saliva, aplicou sobre os olhos do cego e impôs as suas mãos. Muitos têm dificuldade de entender por que Jesus usou saliva, por que Jesus usou areia. Hoje em dia, se você falar para um oftalmologista curar o olho de alguém com areia, ele vai falar: meu filho, que loucura é essa? Sabemos que Jesus tinha um poder sobre a matéria extraordinário. Ele podia produzir transformações incríveis nos elementos materiais do mundo terreno. E naquele momento ele produziu uma transformação, uma transubstanciação, uma modificação molecular nas moléculas da água, da vitamina que estava na saliva, os grãos de sílica da areia e outros elementos minerais, e produziu um elemento curativo. Mas aquele homem não obteve a cura sozinho ou imediata. Quando Jesus falou para ele: abra os olhos, veja o que você está vendo. Aquele homem disse: estou vendo as pessoas lá longe, mas elas parecem árvores, estão todas distorcidas, não parecem pessoas. E aí Jesus novamente aplicou as mãos sobre os olhos do homem. E aí ele restabelece a visão completa, plena. Observem que Jesus não conseguiu de pronto estabelecer a cura, porque naquele caso havia necessidade de uma força mais intensa, de algo a mais. O que teria interferido? Talvez a dúvida do homem, talvez as especulações mentais das pessoas que Jesus afastou o homem.
E aqui nos faz pensar que muitas vezes, no meio, muitas dúvidas, muitas expectativas, mas que ali alguém está. E que ali alguém está duvidando daquela possibilidade, possa interferir no processo, possa ter interferido no processo. O fato é que esse episódio do século nos faz pensar que tudo que nós pretendemos obter de cura, de renovação, de transformação, demanda da nossa parte algum tipo de insistência, alguma permanência no tratamento. Imagine se aquele homem, tendo adquirido uma visão embaçada, disforme dos objetos, tivesse se contentado com aquilo e falasse: não, Jesus, eu não vou tentar mais, eu vou desistir aqui. Ele não teria obtido a cura completa. Isso também hoje se aplica a nós, quando nós queremos obter a cura e alguém nos diz: olha, para o seu tratamento, isso vale até para o tratamento médico convencional aqui da Terra. Você precisa tomar a medicação por 2 semanas, ou 30 dias, ou o prazo que for prescrito. Mas a pessoa acha que aquilo não é importante e para o tratamento. Isso vale também para qualquer tratamento espiritual. Muitas vezes a gente não começa de pronto a obter resultados como nós esperamos. Somos como aquele homem. Nós até sentimos que algo melhorou um pouco, mas ainda não chegou naquilo que nós pretendíamos. E aí a gente começa a duvidar, começa a desistir. Aquele homem sério, ele confiou em Jesus durante todo o tempo ali. E por ter persistido, por ter permanecido, por não ter tido dúvidas, ele conseguiu obter a cura dos seus olhos. Quantas vezes nós começamos bem o tratamento, começamos bem a recuperação do nosso corpo? Isso vale tanto para o tratamento médico espiritual, como o tratamento médico terreno. Mas nós paramos no meio desse tratamento, duvidamos da eficácia daquela terapêutica e desistimos no meio do caminho. E aí não obtemos a cura. E aí nós percebemos que a doença se torna crônica, mais difícil de ser tratada. Nós precisamos, para obter qualquer resultado, de persistência. Se já nos tornamos capazes de perceber que aquele tratamento realmente é legítimo, eficaz, confiável, por que desistir no meio? Por que parar no meio? Daí é importante pensarmos: estamos realmente engajados na nossa cura? Estamos totalmente comprometidos com a nossa vontade de sermos curados? Isso é algo muito importante nos nossos dias, porque nós muitas vezes desistimos de nós mesmos, de nos cuidarmos, de procurarmos o melhor por nós. Até nos conformamos com as limitações, com as doenças. E precisamos acreditar, sim, sempre, em nossa possibilidade de cura. Essa segunda pessoa ainda acreditava na possibilidade de obter a cura. Ela ainda tinha fé. Ela não tinha desistido. Ela permanecia confiante na possibilidade de se curar. A próxima história é a história do homem da mão seca. Jesus tinha um hábito de curar as pessoas no sábado. E era intencional, porque era uma forma de confrontar amorosamente os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas. Porque eles eram tão preocupados com as questões exteriores da religião, eles nem achavam que era estranho alguém ser curado. O problema para eles era ser curado no sábado. Era o convencionalismo religioso. Porque se Jesus curasse na terça-feira, na segunda, tinha outros nomes na época. Tudo bem, mas no sábado era o problema. Então Jesus curava realmente as pessoas no sábado com essa intenção mesmo. Mas tem um outro sentido também as curas do sábado. O sábado era um dia sagrado para os judeus, como até hoje é, como é também para os nossos irmãos adventistas. É um dia que você se volta plenamente para Deus.
o sábado, as pessoas estavam mais propensas a serem curadas. Porque de alguma forma estavam mais recolhidas, mais voltadas para a sua religiosidade, para a sua espiritualidade. Elas abriam um campo de possibilidades maiores de obter cura. Mas as pessoas poderiam ter medo das represálias que poderiam ter. Porque vejam, se afrontavam Jesus que demonstrava ter algum poder, imagina criticar as pessoas que fossem curadas ali. Imagina como essas pessoas não se sentiriam coagidas em dizer: olha, por que você se apresentou para esse rabino nazareno aí, para ele te curar logo nos sábados, respeitando a recomendação de Moisés? Então, as pessoas poderiam ter medo, mas esse homem, como outras pessoas, também levados pela necessidade, não tinham medo e se apresentavam para ser curados. Hoje em dia, ainda tem muitas pessoas que pensam assim: eu não vou lá na casa espírita não, porque sei lá o que aquelas pessoas fazem, sei lá se aquilo tem a ver com Deus ou não. Muitas vezes, por causa de preconceito, por causa da opinião de outras pessoas, não assumem que vão sim tomar passe na casa espírita. Ou ainda falam assim: eu não vou levar as minhas crianças para o tratamento, porque o que os meus pais vão pensar? Que a minha avó é tão religiosa da igreja tal, vai pensar. E tem pessoas que não vão ter o auxílio possível na casa espírita, porque está tão temeroso com a opinião do outro, com o que o outro vai falar, vai julgar, que acaba se inibindo e tirando ali grandes possibilidades. Parece estranho, mas em pleno século XXI, a gente tem pessoas que têm preconceito de dizer que vão ao centro espírita. Não tem aquela coragem da fé de dizer: sim, bom problema. Nós vivemos num país que nós temos liberdade de crença. Podemos professar a fé que nós quisermos. Por que ter medo? Por que não dar testemunhos daquilo que nós realmente acreditamos? Percebe que esse medo pode ser um elemento bloqueador das nossas potências, das nossas possibilidades, da nossa capacidade de atrair. Porque se eu não tenho coragem de dizer: bom, sim, toma um passe na casa espírita, qual o problema? Talvez eu não esteja ainda realmente preparado para mobilizar toda essa força mental, porque eu permito que o medo me conduza. Essas pessoas que se apresentavam a Jesus também venciam os medos. Porque é isso. Muitas vezes a necessidade nos obriga a vencermos os nossos medos. É tanta dor, é tanto sofrimento que a gente abre mão da preocupação com o preconceito alheio e vai em busca daquilo que nos cura. Então muitas vezes nós precisamos ter uma ação nossa de maior confiança, de maior demonstração, de melhor posicionamento perante a vida e não temer, e não bloquear aquilo que nós podemos receber. E temos mais nessa história. Esse homem, ao apresentar a mão toda ali atrofiada, ressequida para Jesus, também teve fé de que ele poderia curar. Também acreditou que a cura poderia vir. Foi assim como a mulher, embora o texto do Evangelho não traga isso, mas foi alguém que criou um campo propício para ser curado por Jesus, porque teve fé. Não é à toa que em quase todas as curas que ficaram registradas no Evangelho, há muitas outras que não ficaram, mas em quase todas Jesus falava: tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então há algo sempre que é da nossa parte para obtermos resultados. Por mais intensa que seja a ação, e não conseguimos imaginar nenhum outro espírito acima de Jesus, até ele precisou da fé da pessoa para curá-lo. Até Jesus contava com a participação daquele que deseja a cura. Que dirá então hoje os espíritos que tentam nos ajudar através de mil modos. Daí a importância de nós aprofundarmos nossa compreensão sobre o que é ter a fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta. O que é essa fé sólida que nós podemos ter, que a doutrina espírita nos ensina a ter?
mostrando que não é só crença, não é um ato de misticismo, não é um ato de simplesmente aceitar. Está tudo muito bem fundamentado. Nossa mente tem poder de atração das coisas boas. O nosso desejo intenso atrai coisas para nós. Nós temos uma bibliografia ampla, além do Espiritismo, que atesta isso. O poder extraordinário que o pensamento positivo tem. E nós percebemos na prática isso. Quando nós acreditamos muito no bem, no amor, na providência divina, na ação dos espíritos amigos, a gente fica até pretensioso, se achando muito forte. Porque nós produzimos um estado mental positivo, vitalizante, que atrai essas energias benéficas que envolvem todo o nosso planeta. Então nós precisamos fundamentar ainda mais a nossa fé, estudarmos mais esses princípios maravilhosos que o Espiritismo nos traz e que servem de elementos que vão fundamentando e fortalecendo ainda mais a nossa fé. E ela vai deixando de ser simples crença para se tornar fé raciocinada, inabalável, capaz de nos permitir enfrentar qualquer desafio da vida. Nós todos que fomos convidados a conhecer o Espiritismo, fomos convidados a desenvolver um poder extraordinário dentro de nós. Não para a gente ficar rico, não para a gente mudar a vida instantaneamente, mas para adquirir essa força natural do ser humano. Essa força realizadora, essa força positiva, essa força que a gente identifica nas pessoas que muitas vezes estão aparentemente arruinadas, derrotadas, aniquiladas, mas que estão ali com um sorriso no rosto, que estão ali com uma disposição e lutando e vencendo as suas dificuldades e produzindo bem para elas e para os outros. Quantas pessoas nós não vemos que, mesmo ali, sofridas, abatidas, cansadas, estão todos os dias com um pensamento positivo e munidas de força, de uma energia, de garra e vencem os seus desafios. Esses espíritos são grandes exemplos para nós, de que não depende tanto do ambiente externo para a gente desenvolver essa força realizadora. Depende mais das convicções que nós carregamos. Depende mais das ideias que nós alimentamos diariamente. Essas pessoas, elas não dão guarida a pensamentos de dúvida, de medo, de receio, porque elas confiam. Talvez aprenderam com a dor, com o sofrimento, mas elas continuam confiando. E é assim que nós devemos, diariamente, ao acordar, ao formular as nossas orações, pedir a Deus força, coragem, determinação, certeza daquilo que nós acreditamos. Pensamento positivo, ação, vontade, querer, confiança. E nós vamos sentindo na nossa experiência que essa força nos mantém ali vencendo dia a dia os obstáculos e as dificuldades. Nós não temos muito essa prática no meio espírita, dos testemunhos, mas poderíamos aqui agora também para muitos que poderiam dizer: isso funciona ou não funciona? Cultivar um pensamento positivo pela manhã, ter a certeza de que nós vamos ser amparados. Tenho certeza que muitos tragam esse testemunho, de que nós, se tivermos essa confiança, nós vamos encontrando essa força incrível que está à nossa disposição. E isso não é promessa, gente. Isso não é ilusão. Isso é fato que está demonstrado por milhares de exemplos em toda a história da humanidade. As pessoas que venceram longos e árduos anos foram pessoas que alimentavam diariamente a sua fé. Muitas vezes nem entendiam direito o que acreditavam, mas alimentavam a sua fé, por isso eram fortes. Se nós soubermos que essas coisas realmente funcionam, teremos mais força ainda. Nada irá nos fortalecer. É isso que se tornará aquela fé inabalável que Allan Kardec disse.
que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Quando nos dizem, esses fenômenos aí que dizem que Jesus fez, isso é tudo história da carochinha, tudo balela. Não. Nós temos médicos que, numa proporção muito menor, produziram curas, produziram fenômenos de materialização, produziram fenômenos extraordinários. Tudo que Jesus fez era possível ao ser humano numa proporção menor, mas era possível e foi realizado depois. Então nós não temos que ter dúvida de que essa força que a fé nos confere não é apenas algo interno nosso, é algo subjetivo apenas. Não é apenas automotivação. É sim uma força atrativa que atrai algo que está além das nossas dimensões físicas e mentais. Mas vamos ver o próximo exemplo que o Evangelho nos traz sobre pessoas que tinham muita fé. O caso da mulher curvada. Há muitos anos, há 18 anos, ela passava por um processo de uma enfermidade causada por um processo obsessivo, de um espírito que a fazia adoecer. E ela também confiante e na presença de Jesus, tendo vencido a prova por 18 anos, ela acreditou e ela já tinha produzido mudanças significativas no seu modo de sentir a vida. Ela não passou 18 anos praguejando, ela não passou 18 anos reclamando, talvez em algum tempo sim, mas ela foi alguém que estava apta a ser curada. Ela foi alguém que tinha aprendido com a experiência. Ela foi alguém que pôde, nesse tempo todo, produzir sérias reflexões que tornou-a capaz de ser ajudada naquele encontro marcante e singular com Jesus. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos as curas dessas enfermidades causadas por essas, entre aspas, infecções espirituais, essas contaminações mentais que nós recebemos de espíritos vingativos de outras vidas, porque nós muitas vezes alimentamos esse intercâmbio com o mundo espiritual. Nós ficamos alimentando hábitos mentais nocivos da nossa vida. Consumimos determinadas ideias, mensagens, imagens, certos conteúdos espirituais que nos faz ali quase que uma simbiose com esses nossos irmãos infelizes. Porque nos comprazemos com ideias infelizes que eles nos inspiram. Porque criamos um circuito que só intensifica. Por que os Espíritos nos falam tanto de renovação íntima, de transformação do nosso pensamento? Por que os Espíritos batem tanto nessa tecla e nós, quando vemos aqui expor alguma coisa, sempre falamos de reforma íntima? Mudança de atitude, mudança de pensamento, compreender melhor os próprios sentimentos. Porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de vibrar, quando nós alteramos os nossos padrões mentais e nos sintonizamos apenas com pensamentos positivos, nós começamos a quebrar esses laços espirituais com esses espíritos de enfermidade, esses espíritos vingativos que muitas vezes estão procurando a reparação dos males que nós fizemos para eles no passado. E sabe por que eles conseguem ter uma afinidade tão grande com a gente? Porque eles ainda identificam em nós a antiga pessoa que nós já fomos. A nossa dureza de coração, a nossa insensibilidade, a nossa frieza diante do sofrimento alheio. Por isso que eles muitas vezes conseguem se associar mentalmente conosco e produzir estados perturbadores na nossa mente, que se irradiam no nosso corpo perispiritual e que produz as transformações das nossas células. Ou seja, instalam um desequilíbrio em nós. Eles conseguem essa associação porque eles percebem que nós ainda somos aquela pessoa antiga, do passado. Porque nós até dizemos, eu nasci assim, eu vou ficar assim, ao que nasce torto, morre torto, não é esse? E a gente adquire essa ideia de que nós não podemos melhorar, que nós não podemos sentir algo diferente em relação ao próximo. Nós não podemos ter mais compaixão, mais boa vontade, mais tolerância, mais disposição de compreender.
Quando nós começamos a mudar a nossa forma de ver o próximo, nós começamos a mudar a nossa forma de nos ligarmos aos seres do mundo espiritual, aos espíritos, aos desencarnados. Então mudemos urgentemente como nós sentimos a vida, como nós vemos a vida. Reformulemos a nossa forma de pensar, de interpretar. E se tiver muito difícil, pede para Deus, tenha certeza que você vai conseguir. Só que se a gente não acredita nem na nossa melhoria, como a gente pode mudar alguma coisa na vida? Se eu duvido que eu sou capaz de ser diferente, eu não estou tendo essa fé transformadora que esses exemplos nos inspiram. Então nós precisamos entender que todos nós, seres humanos, estamos destinados a sermos melhores a cada dia. Todos nós somos capazes de ter o bem em nossas vidas. Até aquela pessoa que você menos gosta, o seu inimigo, o seu desafeto, o seu adversário, o seu opositor, também ele é um ser especial para Deus e tem todas as possibilidades ou potencialidades de ser melhor, assim como você tem. Quando a gente passa a ver as pessoas dessa forma, nós estamos mudando os nossos padrões de ligação com o mundo espiritual. Nós estamos sendo diferentes. Que tipos de espíritos estarão mais sintonizados conosco quando a gente começa a pensar a vida dessa forma? Espíritos amorosos, luminosos, como esses que estão aqui hoje, nos envolvendo tão amorosamente. Nós começamos a nos ligar com eles. Em especial, começamos a ouvir mais de um deles, que é um emissário especial que a providência divina destinou a nos acompanhar nesta vida, nosso Espírito protetor. Nós não ouvimos esses conselhos amorosos, sábios que eles nos transmitem, porque nós estamos muitas vezes tão enredados nas nossas pequenezas, nas nossas mesquinharias, nas nossas rixas, nas nossas rivalidades. É tanto ressentimento, é tanto desafeto, é tanta amargura com a vida, que a gente não ouve, lá no fundo da nossa consciência, essa voz amorosa dizendo: meu irmão, continua firme, você vai vencer as lutas. Faça a sua oração com fé, com confiança. Deus é Pai e supre todos os seus filhos de recursos extraordinários. Nós não ouvimos essa voz de autoestímulo que está dentro de nós, que nós mesmos somos capazes também de criar. Não ouvimos o Espírito protetor, não ouvimos o nosso próprio ser que já começa a assimilar esses conceitos. Porque nós permitimos que pensamentos inferiores, desestabilizadores da nossa paz se instalem e conduzam a nossa vida. E mais uma vez bloqueamos as possibilidades de cura e de renovação da vida, porque nos falta fé em nós, falta fé no próximo, falta fé em Deus. Então precisamos retomar tudo isso em nossas vidas. Voltar a acreditar na vida. Sabe por quê? O mundo está muito difícil? Não, gente. Não mais do que já esteve em qualquer era passada. Hoje as coisas são piores, não mais do que já foi em qualquer época passada. É apenas que a nossa atenção está muito focada nos problemas mais imediatos, mais ameaçadores. Nós já passamos por períodos catastróficos no mundo milhares de vezes. No início da nossa evolução, quando nós nem éramos humanos ainda, era meteoro caindo nesse planeta o tempo todo. Eram incêndios florestais, eram epidemias, era fome. Quando o homem começa a desbravar o mundo como homem, como inteligência já humanizada, são as feras, novamente epidemias, novamente enchentes, catástrofes. Depois vem guerras, conflitos, problemas. Nunca nós passamos nesse mundo assim, dizendo: no passado era muito melhor. É que a nossa percepção nos leva a pensar assim. Mas a cada período, aparentemente muito difícil, Deus renova as possibilidades da humanidade nesse mundo. E nós vamos voltar a confiar nisso, de verdade. Acreditar que tem os problemas sim, tem as dificuldades, tem os impedimentos. Na nossa vida pessoal tem muita dor, tem muita dificuldade, tem amarguras que a gente não consegue vencer. Mas amanhã vão ser novos dias, novos amanhãs, novas possibilidades.
Só que elas só virão se nós tivermos essa fé, essa força nativa do bem e de acreditar que Deus é um Pai amoroso, generoso e que supre de forma abundante a todos os seus filhos aquilo que eles necessitam a cada momento. Essas pessoas que confiaram em Jesus entenderam essa lei extraordinária da fé, da confiança. Por isso que foram curadas. E tem muitas outras histórias. Não vou falar hoje do paralítico da piscina, que é uma história muito bacana, muito legal. Também não vou conseguir falar, sim, conseguimos chegar na história desse senhorzinho muito simpático. Muitas pessoas, quando a gente está falando desse tema da cura, da doença, como a gente se liberta das nossas provas, muitas pessoas pensam assim, mas Antenor, a gente aprende na doutrina espírita que nós temos que passar por provas, por doenças, que são provas e expiações necessárias ao nosso progresso, e que não tem como fugir dessas provas. Aquelas pessoas que foram curadas por Jesus porque era o fim da prova delas. Mas muitas daquelas pessoas, elas conseguiram a cura porque elas foram transformadas pelo conhecimento que obtinham com Jesus. Não foi simplesmente porque Jesus as curou. Elas estavam preparadas para obter a cura. Elas abriram campo para isso. Elas estavam realmente aptas a serem curadas. Elas tinham tido fé, desenvolvido confiança no Mestre. Então, será que nós podemos de alguma forma obter uma cura hoje? Será que os Espíritos sempre ensinam mesmo que nós temos que aceitar a doença e não fazer nada para ser curado? Pelo contrário, os Espíritos nos incentivam que, se nós realmente produzirmos mudanças em nós talvez consigamos sim a cura que nós tão almejamos, tão desejamos ali, tão intensamente. Esse senhorzinho aqui é o Espírito que assinou uma das comunicações que aparecem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o Cura d'Ars. Não sei se vocês lembram dessa comunicação. É o J. João Batista Vianney. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, o item 20. Resumidamente, ele foi uma pessoa que era para não ter tido fé nenhuma na vida, na encarnação que nós conhecemos ele por esse nome. Mas ele venceu todos os obstáculos da vida dele e conseguiu chegar naquele ponto da vida que ele queria. Ele se tornou finalmente um padre, porque naquele tempo que ele viveu, era essa a perspectiva para o religioso do mundo cristão, vivenciar integralmente ali aquele chamado de servir ao próximo. Vianney, então, ele vence isso. Procurem a história dele depois e acha facilmente na internet. Ela é muito inspiradora. De uma pessoa que conseguiu vencer as resistências econômicas, culturais da sua vida. E depois, como desencarnado, foi contribuir com quem? Com a grande obra de codificação do Espiritismo. Foi um dos que trouxe instruções ali e que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Vianney, ele traz nessa comunicação que nós vamos ver só um trechinho dela hoje, o seguinte: nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu, e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem nos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Sabe por que Vianney deu essa comunicação? Porque ele tinha sido invocado ali numa reunião espírita para que ele curasse uma jovem cega. Ele, enquanto encarnado, tinha produzido curas muito marcantes ali na comunidade que ele vivia. Aliás, ele não curou só enfermidades, ele curou todo um vilarejo
Dizem os biógrafos dele que quando ele se tornou padre naquela aldeia, tinha mais tabernas, os bares da época, do que igrejas. Ele, pelo exemplo moralizante, pela atitude moral dele, ele conseguiu atrair as pessoas para uma vida mais religiosa. Ele conseguiu atrair as pessoas para a mensagem de Jesus, dentro do sistema de crenças que ele representava naquele tempo. Mas ele, então, nessa comunicação, ele foi chamado para que ele, como espírito, curasse uma jovem cega. E é aí que ele faz essa psicografia através do médium da época, da médium da época, e traz essa mensagem belíssima, dizendo que, quem sabe, a gente consegue sim a cura que nós tão temerosamente pedimos. Ele fala temerosamente porque muitas vezes nós não estamos ainda preparados para uma cura. Quantas pessoas que, assim que recobram a sua saúde, voltam aos desequilíbrios, voltam a comportamentos inadequados, voltam a atrair doença para a vida, porque não se curou integralmente, porque não curou as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos. Por isso que Vianney então fala isso, dizer do fundo do coração, mas fazer que minha carne seja castigada. Ele, dentro da linguagem própria dele, como ex-sacerdote católico, ele ainda pensava isso, que os sofrimentos são necessários sim, porque são eles que nos depuram. A doença ela ainda é necessária para muitas pessoas, porque ela nos faz ver a vida de uma forma diferente, nos torna mais brandos, nos torna mais tolerantes quando a gente aprende a amar. Quantas pessoas, do vigor das suas forças, se faz uma pessoa insensível, exige do outro aquilo que ele momentaneamente é capaz de fazer. Mas é só quando vem a fragilidade, a doença, a enfermidade, é que o indivíduo começa a perceber que ele não pode exigir do outro aquilo que ele não pode manter continuamente durante a sua vida. É muitas vezes na dor e na enfermidade que a gente aprende as lições mais importantes. É por isso que Vianney fala dessa forma tão sintética, mas que exprime exatamente o significado da doença. E nos dá a dica de como nos curarmos. Se a gente não aprender o que as nossas provas ou expiações têm a nos ensinar, nós nunca nos libertaremos delas. Se a gente continuar sendo a mesma pessoa, sofrimento após sofrimento, nós ainda não estamos preparados para se libertar. Temos que produzir mudanças em nós. Temos que, de alguma forma, ver a vida de uma forma diferente, para melhor, mais tolerante, mais amorosa, com mais compaixão. Temos que nos sensibilizar mais com o sofrimento alheio. A fragilidade em nós representa uma grande oportunidade de nós nos tornarmos mais fraternos, porque passamos a entender o que é você estar faminto, o que é você estar doente, o que é você estar desamparado. E se a gente não se mobiliza a ser melhor com o próximo a partir dessas experiências, nós ainda vamos ser necessitados dessas experiências. Por isso que quem quiser se libertar da sua própria expiação, aprenda com ela o quanto antes. É o caminho da libertação. É aprender o que as lições que a Bíblia nos apresenta tem a nos ensinar. E isso nos torna criaturas então libertas. Mas eu vi ali o que ele escreveu para aquela jovem que desejava que ele curasse. Ele disse assim: farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, olha, e sobretudo pensa em tudo que venho de dizer-te. Meus irmãos, hoje os nossos espíritos amigos estão reunidos aqui conosco. Cada um de nós tem aqui o nosso espírito protetor nos acompanhando. Temos os trabalhadores espirituais da casa aqui, grandes equipes espirituais. Eles diriam exatamente essa mesma frase para nós: faremos tudo o que for permitido em favor de vocês, tudo. Mas, por tua vez, orem e, sobretudo, pensem em tudo que vocês ouviram hoje.
do valor da fé para nos curarmos, da nossa necessidade de mudança, da necessidade de sermos pessoas melhores do que temos sido até hoje. Mais generosos, mais pacientes, mais amorosos, mais caridosos, menos julgadores, menos condenadores. Pensemos o quanto nós precisamos de produzir mudanças significativas em nós para obtermos tudo aquilo que nós precisamos e possamos ter uma vida muito mais abundante. Eu desejo a todos que possamos obter isso que nós viemos buscar. Que a paz de Jesus permaneça com todos, que todos possam ser muito, mas muito abençoados em suas vidas. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Com Deus você também. Agradeço o carinho de todos.